Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. E vamos iniciar o nosso vídeo de hoje, o nosso primeiro vídeo de um novo ano que se inicia, que seja um ano de bênção, né, que seja um ano na graça de Deus. Mas não podemos também achar que não teremos dificuldades, problemas. Às vezes a gente se ilude muito. Porque eu sou cristão, porque eu estou na igreja, que eu rezo, então vai ser tudo às mil maravilhas. Não acredite nisso. Nós vamos passar por momentos difíceis, tribulações. Então, é muito importante a gente estar com Deus, caminhar com Ele, pedir a Ele sabedoria, força, né? Que seja um ano de bênção, né? Que Deus esteja conosco, mas nós sabemos que a gente passa por percalços, dificuldades, e que nós possamos ter a graça de contornar, quando isso acontecer, esses problemas, tá? Superar, não é? Quem de nós não superou tantos problemas no ano que se passou? Perdas, não é? Alguma coisa que a gente não deu certo, mas o cristão ele olha para frente e muito mais do que olhar para frente, ele olha para cima. Como diz a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Nós buscamos as coisas do alto, onde Cristo está à direita do Pai. Então, quer dizer, a gente deve estar olhando sempre para cima, sempre para o alto. Não é? No alto está a nossa meta. Então, vamos seguir em frente, né? Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora também estenda o seu manto sagrado sobre nós. Tá? Então, vamos em frente. Vamos com Deus que a gente, com certeza, vai chegar na Terra Prometida. Lembrando que para chegar na Terra Prometida, a gente tem que atravessar o deserto. Não é? E essa vida aqui para nós é um deserto, né? Onde a gente vai enfrentando, né? No deserto falta água, falta sede, é calor, é frio, mas a gente vai atravessando esse deserto que é a vida. A vida é um deserto, mas vencer as dificuldades, atravessar, passar, né? Para a gente poder chegar onde a gente quer, que é a Terra Prometida. Nossa Terra Prometida é o céu, ok? Então, que Deus abençoe a cada um de nós aí nesse ano que se inicia. Então, gente, nós vamos continuar, com a graça de Deus, o nosso estudo bíblico que nós estamos fazendo. Tá? Estou estudando com vocês o Antigo Testamento. Então, nós vamos continuar esse ano, com a graça de Deus, devagar, sem correr. Nós vamos continuar estudando aí o Antigo Testamento. Vamos continuar estudando o Catecismo, né? Também devagar, sem correr, estamos estudando a igreja, a eclesiologia, né? E também vamos continuar estudando aí algum ponto da nossa fé, né? Tudo aquilo que a gente precisa desenvolver para a gente poder entender alguma coisa da nossa fé. E
eu quis, como um primeiro vídeo hoje, eu acho que para a gente poder iniciar bem, iniciar firme, iniciar, né, eu penso que a gente escolhi um tema que é a oração. Só que eu já fiz um vídeo aí sobre oração, tá aí no canal. O poder da oração. Eu fiz um vídeo só sobre isso, tá aí no canal. Se você busca aí, né, você que se inscreveu, tá aí no nosso canal aí sobre o poder da oração. Então hoje eu quero falar de uma oração específica. A nossa oração principal, que é a oração do Pai Nosso. Tá? Que nós católicos rezamos em todas as missas. É obrigatório, está lá no Missal Romano. Lembrando, gente, que o Missal Romano é o documento que rege a igreja e rege a missa. Então, o Pai Nosso ele é obrigatório rezar na missa. Ok? Nesse vídeo que eu fiz de oração, eu expliquei essa questão de rezar e orar, né? Que os nossos irmãos protestantes, eles não gostam de usar o termo rezar, eles gostam de usar o termo orar. Por quê? Porque eles falam que eles não gostam das orações, vamos dizer assim, repetidas, ou vamos dizer que a gente reza, tá? Igual o Pai Nosso, Ave Maria, né? As orações do creio, do terço, principalmente do terço, que nós repetimos, né, 10 vezes a Ave Maria, aquela coisa toda. Então, os irmãos preferem a palavra orar. Nós católicos usamos a palavra orar, mas também usamos a palavra rezar. A gente ora e a gente reza. Só que Jesus, gente, ensinou uma oração. E não foi. E qual foi? É a oração do Pai Nosso. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Tá lá na Bíblia. Que os nossos irmãos aí só acreditam naquilo que está na Bíblia. Então, né, pelo menos a oração do Pai Nosso está ali na Sagrada Escritura. Então, não podem nos criticar, não é, de não estarmos fazendo uma oração que está na Bíblia. E foi o próprio Jesus que ensinou. Não foi o Papa, não foi o bispo, não foi o padre. Não, a gente simplesmente está rezando a oração que Jesus nos ensinou. Então, você pode fazer qualquer oração, você pode fazer uma oração espontânea, você pode fazer qualquer tipo de oração. Agora, a igreja ensina que a oração principal do cristão é o Pai Nosso, porque foi Jesus que ensinou e Jesus é Deus. Então, gente, eu quero fazer aqui, eu acho que não vai dar para falar tudo hoje, então eu devo gastar aí, não sei, talvez aí uns 2 ou 3 vídeos, porque eu não vou correr, eu quero ir devagar, eu quero fazer um estudo sobre o Pai Nosso. Tá? Explicar o Pai Nosso, porque, gente, não basta a gente rezar. Para a gente poder rezar, a gente tem que entender o que a gente está rezando. As palavras, você já parou para pensar nas palavras do Pai Nosso? Como que elas são profundas? Tem um padre exorcista, eu já falei dele aqui. Eu não sei se é o padre Duarte Lara ou se é um outro padre exorcista, que agora não me recordo. Ele fala que o demônio ele tem medo, ele tem pavor dessa oração do Pai Nosso, que ele tem ódio dessa oração, porque foi Jesus que ensinou. Então, ele vaza, principalmente com o final. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, isso tudo eu vou explicar. O que quer dizer todas essas palavras do Pai Nosso? Então, não vai dar para falar tudo hoje. Então, até porque eu não quero correr, quero ir devagar para você entender. Porque se eu correr aqui, você não vai entender. Então, eu quero explicar palavra por palavra. Tá? Claro, gente, que eu não vou usar nada da minha cabecinha, eu não sou maluco. Eu vou te ensinar aquilo que a igreja nos ensina. Para isso, eu vou te indicar um livro para você aprofundar, porque aqui eu não posso aprofundar. Eu vou dar aqui um resumo, tá, do que a igreja nos ensina. Tem alguma coisa no nosso catecismo. O catecismo fala alguma coisa sobre isso. A 4ª parte do catecismo é a parte da oração e é muito centrado no Pai Nosso. Então, eu quero usar também, te indicar um livro, se você quiser aprofundar. É esse aqui, ó. Para entender
e rezar o Pai Nosso. Tá aí uma imagem aí de Jesus, né, rezando, né, num gesto de oração, né? A gente tem esse gesto, quando a gente vai rezar o Pai Nosso na missa, a gente faz esse gesto, né? Isso está na liturgia, não está no missal romano, que é obrigatório, mas o Concílio Vaticano II diz que é bom, né, a gente abrir os braços, né, e fazer esses gestos na hora de rezar o Pai Nosso. Então eu gostei muito dessa capa, Jesus fazendo, igual a gente faz no Pai Nosso na missa, para poder rezar o Pai Nosso. Muito bonita essa capa, essa imagem de Jesus rezando. Então, gente, esse livro é maravilhoso, tá? É da editora Cleofas, e eu quero começar colocando algumas coisas aqui que o livro aborda. Então eu vou ler com você, ok? Vou ler o que o livro aborda aqui na capa, na contracapa, no índice, quais são os assuntos que o livro aborda. E aí a gente vai conversando e eu vou explicando sobre o Pai Nosso. As palavras, o que significa, por que Jesus mandou a gente rezar essa oração. Cada palavra de Jesus ali, gente, tem um poder muito grande, por isso que o demônio não gosta dessa oração. Então nós vamos começar aí hoje, mas eu creio que não vai dar para falar tudo hoje. Então a gente vai gastar aí uns 2 ou 3 vídeos para explicar o Pai Nosso, tá bom? Então, gente, eu vou começar colocando aqui o que o livro aborda. Se você tiver interesse em adquirir, o nome do livro é Para Entender e Rezar o Pai Nosso. Então, gente, para você rezar bem, rezar com fé, é bom você aprender sobre essas coisas. Tá? É bom a gente... o que eu estou rezando? O que significa essas palavras? Ok? Então é interessante. Então vamos lá. E nada melhor do que a gente começar com quem entende. Né? Então eu vou colocar aqui 2 palavras sobre o Pai Nosso, ensinamentos. Eu fiz aí vídeos, um dos nossos últimos vídeos que eu fiz foi sobre os doutores da igreja. Lembra que eu fiz? Os padres da igreja? Né? Porque eles ensinaram muitas coisas para a igreja. Então eu vou começar 2, que está aqui no livro, tá? Não estou inventando nada, está aqui no livro. 2 dos maiores teólogos da igreja católica, ensinando sobre o Pai Nosso. Estou falando de Santo Agostinho e estou falando de São Tomás de Aquino, gente. Para mim, junto com São Jerônimo, isso é minha opinião, os 3 maiores teólogos da Igreja Católica, para mim, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e São Jerônimo. Esses 3, para mim, olha, é uma enciclopédia de teologia. Tá? Quem dera que eu tivesse um pouquinho do conhecimento desses 3, ok? 3 gigantes da Igreja Católica. Tá? Então vamos ver o que Santo Agostinho fala sobre o Pai Nosso. Tá? Santo Agostinho ensina que o Pai Nosso é a síntese do Evangelho. Ok? Então Santo Agostinho explica que o Pai Nosso vamos dizer assim, se você entender o que é o Pai Nosso, você vai estar praticamente tendo um conhecimento geral do Evangelho, dos 4 Evangelhos. Por causa das palavras que Jesus usa ali, é um tratado teológico, gente. Eu vou explicar nas aulas seguintes, eu vou explicar cada palavra que Jesus usa ali, é uma teologia em oração. Diz que, não sei qual santo que falou, que a oração a gente se faz, a teologia a gente se faz de joelhos, rezando, né, estudando e rezando. Tá? Então quando você for estudar teologia, ou for estudar alguma coisa, você deve estudar e rezar, para você pedir a Deus o conhecimento, né? Porque você não está estudando qualquer coisa, você está estudando sobre Deus. Então, para a gente pedir o Espírito Santo para nos iluminar a nossa inteligência, para que a gente possa aprender. Não é? Então, as palavras dele, continuando. Percorrei todas as orações que se encontraram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Então ele chama o Pai Nosso na oração do Senhor. Por quê? Foi Jesus que ensinou. De um lado, Jesus nos ensina uma vida nova,
por palavras e, por outro lado, nos ensina a pedir ao Pai na oração. Então, gente, o Pai Nosso é um pedido que a gente faz direto a Deus, chamando a Deus de Pai, coisa que a gente não podia fazer no Antigo Testamento, gente. É isso que é o mais bonito da teologia, é a gente aprender esse tipo de coisa. Se você parar para pensar, ninguém podia chamar Deus de Pai no Antigo Testamento, por exemplo. Então Jesus conseguiu essa graça para nós, da gente poder chamar Deus de Pai, porque nós somos filhos adotivos. Eu já falei sobre isso aqui, vou repetir. O único filho de Deus é Jesus. Nós somos filhos por adoção. Então, a gente chamar Deus de Pai é uma honra para nós. Abá, papai, né? E a gente faz isso através da oração do Pai Nosso. Ok? Para podermos vivê-la. Então, não basta também só rezar. A gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente reza. A gente vive de acordo com como a gente reza. Ok? É a oração dos filhos de Deus. Olha aí, acabei de falar. Então, ó, o Pai Nosso é a oração dos filhos de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos adotivos. Você sabia que no começo da igreja, quem não era batizado não podia rezar o Pai Nosso? Sabia disso? Por quê? Porque quem não é batizado não é filho de Deus. Eu vou falar isso aqui, a pessoa você pode falar assim, nossa, que é isso? Mas é verdade. É uma verdade. Quem não é batizado não é filho de Deus, é uma criatura de Deus, é diferente. Foi Deus quem te fez? Sim. Então você é uma criatura de Deus, Deus te fez. Agora o batismo te faz, aí você já não é mais criatura de Deus, aí você é um filho de Deus, por adoção. Deus te adota, como se você fosse lá, você não pode ter filho. Vamos supor que você e sua esposa não podem ter filho. Você vai lá na creche lá e adota uma criança. Deus fez isso com a gente. Né? Deus fez isso com a gente. Só que Deus já tinha o filho dele, que era Cristo. Mas Deus quis adotar cada um de nós. E ele nos adota como? Pelo batismo. Entenderam? Então, quem não é batizado não é filho de Deus, gente. Eu sei que muita gente pode até não gostar do que eu estou falando aqui. Nossa, como que você pode falar isso? Né? Porque eu sei que tem muita gente que não é batizada. Eu sei, na minha família tem criança que não é batizada. Não sei nem se vai batizar. Né? Porque às vezes o filho não é, a mãe e o pai não é católico, ou é aquele católico de boca, não é? Então, quer dizer, o filho nasce e continua pagão, vai esperar crescer, que aí ele vai decidir a religião dele. Né? Fazer o quê? Então você devia esperar também para dar vacina nele. Você devia esperar também para poder dar comida, dar um banho, não é? Por quê? Você não quer esperar? Por que só o batismo precisa esperar? Então, paciência. Então eu conheço muita gente que não é batizada. Então você não é filho de Deus, meu amigo. Você é uma criatura. Deus te criou, mas você não é filho por adoção. Você não é irmão de Jesus Cristo. Então, no começo da igreja, a pessoa não podia rezar o Pai Nosso se não era batizado. Na missa, vamos supor que uma pessoa que não é batizada fosse à missa. Né? Podia ir à missa? Podia. Mas na hora de rezar o Pai Nosso, não podia rezar o Pai Nosso. Não podia. Antigamente era assim. Entendeu? Por quê? Porque não é filho de Deus. Entendeu? Infelizmente não é. Entendeu? Então é isso que Santo Agostinho está dizendo aqui. Que deve ser rezada com o coração. Olha a profundidade de Santo Agostinho, hein? Então você deve rezar o Pai Nosso, gente, com o coração. Não é aquela oração de qualquer jeito, correndo, dormindo, deitado, dormindo, não. Né? Com fé. Deus é meu Pai, então eu vou fazer aquela oração ali com fé. Entendeu? É igual o sinal da cruz. Não é? Você já viu como é que está banalizado o sinal da cruz? Tem gente que faz assim de qualquer jeito. Não é? Igual o jogador de futebol. O jogador de futebol é assim. Né? Entra e sai, faz de qualquer jeito. Não, não é assim não. Entendeu? Você tem que fazer o sinal da cruz com respeito, com devoção, acreditando que aquilo ali realmente vai te proteger. Não é uma coisa supersticiosa, não. Só uma forma só para mostrar que você é católico, não. Entendeu? Tudo, gente, na vida a gente tem que fazer com amor, sabendo o que nós estamos fazendo e fazer com convicção. Isso não é moda. Tem gente que acha que isso é moda. Né?
a oração do Pai Nosso não é uma coisa mecânica, não. Você tem que saber o que você está rezando, rezar com fé, senão não adianta nada. Aí sim, aí cai naquilo que Jesus fala lá no Evangelho de São Mateus. É uma oração vazia. Não é? Aí não adianta. Aí você está multiplicando realmente as palavras e não adianta nada. Agora, se você reza com fé, não, eu creio, Deus é meu Pai, Deus me ouve, aí sim, aí você deve rezar o Pai Nosso com fé. Ok? Na intimidade com o Pai. Gente, por isso que eu falo que Santo Agostinho é uma enciclopédia. Olha que bonito. Então, o Pai Nosso é uma intimidade de você com Deus. Eu estou me dirigindo ao meu Pai, ao Pai do céu. Entendeu? Para que se torne em nós espírito e vida. Então, o Pai Nosso, ele se torna em nós espírito e vida. O Espírito Santo mora em nós. Já falamos sobre isso, fizemos um vídeo sobre isso. Pois o Pai enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama em nós, Abá, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Então, é o Espírito Santo que faz a gente chamar a Deus de Pai. Mas, gente, é aquilo que eu estou falando. É você ter uma intimidade com Deus. Não é aquela coisa simplesmente só por dizer, Deus é Pai de todo mundo. Não é assim também. Você tem que buscar a Deus porque você acredita que Deus é seu Pai, mas que você o ama. Agora você também tem que corresponder a esse amor. Entendeu? Deus é meu Pai, Deus me ama, não é? Então eu vou corresponder a esse amor de Deus, ok? Então isso tudo a gente vê no Pai Nosso. E nos fez seus... Olha aí, tá vendo? Tá? Gente, isso tudo está aqui no livro, tá? Eu não estou inventando nada. Se você comprar o livro, você vai ler tudo que eu estou falando aqui. Tá? Somos seus filhos adotivos em Jesus Cristo. Já expliquei. O único Filho de Deus é Cristo. Nós somos irmãos de Jesus adotados pelo batismo. No Pai Nosso, Jesus revela que conhece as nossas necessidades. Olha aí, então, claro que você não deve buscar a Deus só pelas necessidades, principalmente financeiras. Você não deve ser um interesseiro. Você deve primeiro buscar a Deus como Pai. Você deve primeiro buscar Deus, não aquilo que Deus vai fazer por você. Agora, Deus sabe que nós temos as nossas necessidades, então Ele também manda pedir. Pedir e recebereis, buscar e achareis. Tudo que você pedir em meu nome, o Pai te dará. Então, quer dizer, é claro que você não deve ser um interesseiro, buscar Deus só por interesse. Mas Jesus diz que nós devemos pedir aquilo que é as nossas necessidades, né? Claro que primeiro a gente deve buscar a Deus, a pessoa dele. Depois, em segundo plano, as nossas necessidades, ok? E a revela a nós. É uma oração da comunidade. Olha aí, então o Pai Nosso é uma oração plural. O que quer dizer isso? Ela é uma oração para você rezar na comunidade. Isso quer dizer que eu não possa rezar em casa? Não é isso. Não é isso que Santo Agostinho está dizendo. Você pode rezar em qualquer lugar. Oração, gente, nunca é demais. Você pode rezar em casa, no trabalho, no banheiro, aonde você estiver, não tem problema. Agora, o Pai Nosso, ele é uma oração da comunidade. Por quê? Porque ali a gente pede não só para a gente. Tá? Isso tudo eu vou explicar no Pai Nosso. O Pai Nosso, gente, é uma oração plural. Ela não é uma oração egoísta. Infelizmente, a maioria das pessoas são egoístas. Tá? Você vai num grupo de oração, as pessoas só querem para elas. Entendeu? Só quer saber de pedir para elas. Não! Gente, a gente tem que pedir para todos, não é só para você. A oração só para você é uma oração fraca. Então Jesus ensina o quê? Para você pedir para você e para todos, porque nós somos um corpo. Já expliquei sobre isso. Nós fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Entendeu? Então você não deve ser aquela pessoa egoísta, só para mim, só para mim, só para mim, só para mim. Não, por isso que Jesus ensina a chamar Deus de Pai, mas Pai Nosso. Você não pode, o católico não pode falar meu Pai, não. Pai Nosso. Deus é Pai de todos. Deus não é só o seu Pai.
Deus não dá só para você. Deus não quer salvar só você, Deus quer salvar a todos. Então, quando você pede para todos, vem uma chuva de bênçãos para todos. Agora, quando você pede só para você, só para você, só para você, é fraco. Tá? O Padre Léo contou uma vez, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Que tinha uma mulher que ela foi dar um testemunho uma vez num grupo de oração. Quem frequenta grupo de oração aqui sabe, né? Tem aquelas pessoas que dão testemunho, que foram curadas, né, que Deus, né, fez alguma coisa na vida delas, nada de errado, tudo bem, pode fazer. Só que muitas das vezes a gente não sabe nem como testemunhar. Ou então a gente às vezes acha, né, que está falando e está edificando, mas às vezes não. Entendeu? Então ele falando, você morre de rir, ele contando. Eu não vou contar do jeito dele, porque ninguém conta as coisas como ele. Mas eu vou contar a história e a moral da história. Ele contando que uma mulher foi dar testemunho num grupo de oração, e era aquela época de guerra, não lembro qual guerra que ele está falando. Foi uma dessas guerras doidas aí, maluca. Aí ela foi pedir a Deus, né, para que não acontecesse nada de ruim, entendeu? Aí que ela ficou rezando, porque estava caindo muitas bombas, e eu começo a rir, só de lembrar. E ela rezando, e as bombas caindo, e ela rezando, né? E de tanto ela rezar, as bombas, na casa dela não caiu nenhuma bomba, as bombas desviaram e caíram todas na casa do vizinho, que era de outra religião. Ele contando, você morre de rir, entendeu? Mas é verdade, muitas vezes a gente é assim. A gente quer só pra gente, não é? A gente acha que Deus protege só a nossa casa, não é? A gente, às vezes, dá uma enchente, né? Aí ele também falava isso. Uma pregação dele, ele fala sobre isso, né? Às vezes tem uma enchente, né? A gente não quer tá nem aí, não reza, né? Mas se é uma enchente onde tem um parente nosso, a gente fica preocupado. Será que tem algum parente meu lá? Agora, se não tem nenhum parente meu, eu não tô nem aí, que pode cair casa, pode derrubar, matar, que a gente não tá nem aí. Quer dizer, a gente é muito egoísta, a gente não se põe no lugar do outro. Então, quer dizer, uma cristã, moral da história, né? Uma cristã, né? Você fazer uma oração, pedir a Deus para que não caia nenhuma bomba na sua casa, mas que desvie a bomba para a casa do vizinho que é de outra religião, é você ser muito mesquinho, é você ser muito egoísta. Só porque o outro não é da sua religião, então, com ele pode acontecer de tudo. Entendeu? Então, quer dizer, só na sua casa que não vai acontecer nada, porque você é católica, você vai na missa, você comunga. Então, na minha casa não vai acontecer nada. Agora, na casa do outro, que não vai na missa, não é? que não comunga, então na casa dele pode cair bomba, pode cair tudo. Quer dizer, não, isso não é testemunho de cristão. Não. Pelo contrário. Nós temos que pedir para nós e temos que pedir para todo mundo. Que não, né? Que Deus proteja cada um, que não venha. Agora, estamos no começo do ano, né? Primeiro dia do ano. Você deve pedir para você, mas não só para você. Você deve pedir para todos, que venha graças e bênçãos do céu para todos. Gente, nós somos irmãos. Em Cristo somos irmãos. Então, quer dizer, então não tem cabimento você pedir só para você. E o Pai Nosso ensina isso. Entendeu? A gente pedir para a gente, mas também pedir para o outro, pedir para todos. Que venha a graça, que venha a cura para todos e que Deus salve todos. Ok? Então, é uma oração da comunidade. Pois não dizemos meu Pai, mas Pai nosso. Aí, tá vendo? Vamos explicar melhor sobre isso. Tá? Aí que ele manda a gente aprofundar, então, no livro. Tá? Então, olha só que ensinamento legal de Santo Agostinho. E agora eu quero colocar também alguma coisa sobre São Tomás de Aquino, outro gigante da igreja, né? São Tomás de Aquino é maravilhoso. Então São Tomás de Aquino também fala sobre o Pai Nosso. Olha o que ele fala. São Tomás de Aquino disse: a oração do Pai Nosso é a mais perfeita das orações. Olha aí. Então, gente, se você quiser fazer uma oração a Deus perfeita, é o Pai Nosso, que ali tem tudo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa está na oração do Pai Nosso. Tudo.
Ok? Nela não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem que convém desejá-lo. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. É a oração perfeita que brotou do coração de Jesus. Olha só que bonito. De sua intimidade com o Pai. Então, antes de ensinar para a gente, Jesus tinha muita intimidade com Deus. A Bíblia fala várias vezes que Jesus ficava horas e horas conversando com o Pai, em oração com o Pai. Então, quer dizer, dali brotou no coração de Jesus depois da oração do Pai Nosso. Quando um dos seus discípulos lhe pediu que lhe ensinasse a rezar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Então, os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou os seus discípulos. E aí Jesus vai e ensina a oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso está lá em dois textos, em 2 livros. Está lá em Mateus capítulo 6 e também Lucas capítulo 11. Então, 2 evangelistas narram a oração do Pai Nosso, Mateus e Lucas. Então, 2 textos falando da oração do Pai Nosso. Então, gente, ninguém pode dizer que a oração do Pai Nosso não é bíblica. Está lá na Bíblia. 2 textos falando sobre a oração do Pai Nosso. São pedidos perfeitos ao Pai. Olha aí, então se você quiser fazer uma oração perfeita ao Pai, é o Pai Nosso. Saudamos a Deus como Pai. Já expliquei. Uma ousadia de amor. Olha a expressão que São Tomás de Aquino coloca. É uma ousadia de amor. Tá? Por quê? Porque se a gente chama Deus de Pai, é porque nós amamos a Deus, mesmo com as nossas misérias. Mas não deixa de ser uma ousadia, né? Chamar Deus de Pai. E realmente Deus é nosso Pai. E lhe fazemos 3 pedidos para a sua glória, para a glória de Deus, não é a sua glória. Aqui não é a nossa glória, é a glória do Pai. Então, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente busca a glória de Deus e não a nossa. E a realização de sua santa vontade. Então, por que é importante a oração do Pai Nosso? Porque a gente pede para que se faça a vontade de Deus na nossa vida, e não a minha vontade. Ok? E mais 4 pedidos para nossas necessidades. Aprofunde na oração do Senhor. Então, tanto Santo Agostinho quanto Santo Tomás de Aquino, eles falam a mesma coisa, para a gente aprofundar nessa oração. O que ele quer dizer? Fazer o que eu estou fazendo aqui. Não é? Estudar os pedidos do Pai Nosso. O que quer dizer? Para você poder rezar melhor. Você vai ter muito mais gosto para rezar o Pai Nosso se você entender qual o significado dela. Por que eu rezo? Né? Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, perdoai as nossas ofensas. Por que eu rezo isso? Então, você sabendo o motivo, o significado, você vai rezar com muito mais fé. É isso que eles estão ensinando. Está vendo? A intelectualidade desses homens. Como que os homens são fera. Entendeu? Então, agora, eu quero colocar o que o livro aborda no índice. Tá? E depois a gente vai começar. Eu vou começar falando alguma coisinha, e na próxima aula, então, a gente continua, porque não vai dar para falar tudo hoje, porque é bastante coisa, eu não quero correr. Tá? Então, o livro aqui faz uma meditação sobre o Pai Nosso, ok? Fala das exigências do Pai Nosso. Isso que eu achei interessante. O Pai Nosso, ele faz algumas exigências. Tá? Ele faz. Vamos ver. Aí aqui ele começa a destrinchar o Pai Nosso. Ó, Pai Nosso, Deus é nosso Pai. Ele faz uma reflexão. Nós vamos fazer. Pai que está no céu. Então, o nosso Pai, ele não está na terra, ele está no céu. O que quer dizer isso? Vamos explicar. Santificado seja o vosso nome, ou seja, santificar o nome de Deus. Não é o seu nome nem o meu, é o de Deus. Venha a nós o vosso reino.
Então, é o reino de Deus que tem que vir a nós. Ok? Para a gente ser feliz, senão a gente não é feliz. Tudo nós vamos explicar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, nós pedimos o quê? Que a vontade de Deus seja feita tanto no céu quanto na terra. Ok? Porque tudo pertence a Deus. Ele disse, a terra é minha, tudo me pertence. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão nosso é esse que Jesus fala? Vamos entender. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui traz uma reflexão muito bonita que nós vamos colocar também. Não nos deixeis cair em tentação. O que significa isso? Importantíssimo. Mas livrai-nos do mal. O que quer dizer esse livrai-nos do mal? Vamos explicar. Aí aqui o livro começa a fazer outras reflexões. Tá? Onde está a ação do mal? Tá? Onde que o mal age? Ok? Catequese do Papa João Paulo II sobre o Pai Nosso. Ok? Aí aqui tem alguns tópicos que o Papa aborda. A queda dos anjos rebeldes. Olha aí. Quem são os anjos rebeldes? O demônio e os seus anjos. Satanás e os seus anjos. A vitória de Cristo sobre o espírito do mal. Então Jesus já venceu o demônio. Ok? O demônio já é um derrotado. Ok? São Miguel nos proteja contra as insídias do maligno. Eu já fiz aí um vídeo sobre os arcanjos, expliquei essa questão. Que São Miguel Arcanjo nos defende. Ele que derrotou lá o demônio, expulsou eles do céu. Ele também intercede por nós e nos protege também das ciladas do demônio. Tá? Aí que faz uma reflexão sobre o Pai Nosso na visão de Santo Agostinho, que já coloquei aqui alguma coisa. Meditação do Pai Nosso de São Cipriano de Cartago. Quem foi São Cipriano? Foi um bispo do primeiro século, doutor da igreja também, que eu já fiz um vídeo aí também sobre os doutores da igreja. Tá? Então ele também, São Cipriano, ele faz também uma meditação muito bonita sobre o Pai Nosso. Ok? Muitos santos fizeram. Era, gente, a oração predileta de todos os santos, a maioria deles. Eles faziam as orações deles lá espontâneas, né? Mas eles não deixavam de fazer nem o Pai Nosso nem a Ave Maria. Essas duas orações, gente, os santos eram apaixonados por essas orações, né? Do Pai Nosso e da Ave Maria. Quem nos deu a vida também nos ensinou a orar. Então Deus, ele também nos ensinou a rezar. Jesus, né? Então Jesus também nos ensinou a rezar. Nossa oração é pública e universal, aquilo que eu já expliquei. Tá? Não quer dizer que você não possa rezar em casa sozinho. Pode. Jesus disse, né, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Então tem momentos que você deve buscar também o recolhimento. Quantos monges vão para o deserto? Então não é isso. Mas a oração do Pai Nosso em si é uma oração em comunidade, como eu já falei, para a gente pedir a Deus a bênção e a graça para todos. Ok? Rezai assim, diz ele quem? Jesus. Pai nosso que estás nos céus, aí aqui ele, né, faz uma reflexão sobre isso. Tá? E todo o resto, ok, do Pai Nosso, tá bom? Então, gente, com a graça de Deus, eu quero fazer com você uma reflexão sobre o Pai Nosso. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é que Deus é um mistério. Tá? Mas Deus é um mistério, mas ele se revela. Tá? Claro que Deus não pode se revelar em toda a sua plenitude, nós somos criaturas. Deus é o Criador. Mas à medida daquilo que Deus revelou, né, o que Deus revelou? Deus quis ter uma comunhão conosco. Então, quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, para quê? Para a gente poder ter comunhão com Ele. Deus quis a nossa companhia, mas infelizmente o pecado original arrasou com isso tudo. Tá? Infelizmente o pecado original fez a gente não poder nem chamar mais a Deus de Pai. Infelizmente. Tá?
As exigências do Pai Nosso. Vou colocar aqui rapidamente, ok? Que o Pai Nosso, gente, ele é uma oração muito exigente. Então eu vou colocar aqui algumas coisas que o Pai Nosso exige de nós, ok? O Pai Nosso, como eu já falei, ele é uma oração de comunidade, né? Então é para a gente rezar em família, ok? Então é muito bonito quando a gente está em família, que a gente se dá as mãos, que a gente pode fazer uma oração e ali a gente pode rezar a Deus, o Pai Nosso. É isso que Jesus está dizendo, ok? Então vamos lá, vamos colocar algumas coisas aqui, tá? Primeira coisa, primeira reflexão que o Pai Nosso nos exige, tá? De que nós somos pecadores, né? São João diz que todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não é pecador é um mentiroso, diz São João. Todos nós somos pecadores. Então, quando a gente se refere a Deus como Pai e chega a Deus, a gente está sendo humilde. Eu reconheço que eu não sou nada, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, então é onde que eu chamo a Deus de Pai. Ok? Então, a primeira coisa que o Pai Nosso nos ensina. A humildade, eu reconhecer que eu sou um nada e que eu dependo de Deus, por isso eu chamo a Deus de Pai. Ok? Então, olha só. Crer que Deus é nosso Pai tem consequências enormes para toda a nossa vida e exige de nós algumas atitudes. Eu já falei sobre isso aqui, gente. O que o livro está falando aqui, eu já falei aqui várias vezes. Eu estou falando por mim. Eu, particularmente, eu não acredito no ateísmo. Não acredito. A pessoa é ateu. É mentira. Eu não acredito. Isso aí não é a igreja quem diz. Isso aí é uma opinião minha. Isso não é um dogma de fé, então eu posso falar aqui. Mas se você não concorda comigo, você não está pecando. Eu estou falando aqui uma opinião, uma coisa que eu acredito. Não tem nada a ver com a igreja, não é dogma de fé nem nada. Tá? Eu não acredito no ateísmo, que existem pessoas que não acreditem em Deus. Eu tenho certeza que quando ela sente lá aquela dorzinha, está com câncer lá, está quase morrendo, ela fala, meu pai, nem que seja involuntariamente, né? Ai meu Deus, me ajuda. Eu sente aquela dor terrível, né? Quem sente dor aí sabe. Né? Às vezes a gente sente uma dorzinha de barriga, a gente fica quase doido, né? A gente logo vai, né, implora para Deus. Então eu não acredito que uma pessoa que está lá sofrendo de um câncer, né, que passa por uma depressão, ou que ela não acredita em Deus. Eu não acredito nisso. Mas, gente, ser ateu é conveniente. Aí eu acredito. Não é que a pessoa é ateu. É conveniente para ela ser ateu ou se dizer ateu. Porque, pensa comigo. Vamos supor que eu diga para você que eu sou um ateu. Tá? Eu me tornei ateu. Não acredito mais em Deus. Aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer da minha vida o que eu quero, né? Eu vou para o mundão, né? Aí vou pintar e vou bordar. Agora, quando eu digo, não, eu creio em Deus, aí é totalmente diferente. Aí eu tenho que viver de acordo com Deus, com a vontade de Deus, com a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, os 10 mandamentos. Agora, quem não acredita em Deus, não é cristão, aí não precisa seguir os 10 mandamentos. Entendeu? Aí eu faço os meus mandamentos, eu faço a minha vida. É o que o povo fala, né? O corpo é meu, não é? A vida é minha, não é verdade? Agora, se você é cristão, se você é um filho de Deus, você jamais pode usar esses termos. O corpo é meu, a vida é minha. Não, senhor. Eu não me pertenço mais, não. Eu pertenço a Deus. É Deus quem me criou. Salmo 99. Somos o seu povo e o rebanho do Senhor. Então, quer dizer, se você passa a acreditar em Deus, aí muda totalmente. Aí eu tenho que viver de acordo com Deus. Então, a primeira exigência do Pai Nosso é essa. Tá? Então, quais são as atitudes da pessoa que reconhece a Deus como Pai? Primeiro, conhecer a majestade e a grandeza de Deus. É aquilo que eu falei.
Deus é Deus, eu sou criatura. Então baixa a sua bolinha, né? Vamos dizer assim. Então a primeira coisa que você tem que saber, Deus, é o Criador, então eu não posso jamais me comparar com Ele. Entendeu? Pelo contrário, eu tenho que ser humilde e reconhecer que Deus é tudo. Tá? Então a primeira coisa, conhecer a majestade e a grandeza de Deus. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. Jó capítulo 36, versículo 26. Santa Joana d'Arc disse: Deus deve ser o primeiro a ser servido. Por quê? Porque, gente, Deus é Deus quem nos dá principalmente a vida. Se Ele quiser tirar minha vida aqui daqui a um minuto, Ele tira. Então eu tenho que servir a Deus. Por quê? Para mim, depois que eu morrer, eu poder ter um lugarzinho lá do lado dele. E esse texto de Jó aqui é maravilhoso, né? Deus é grande demais para que eu possa conhecer. Jó 36, versículo 26. Gente, esse texto de Jó é maravilhoso. Leia lá, você vai ver. O Jó, ele está passando por aquela dificuldade toda, né? Ele perde tudo, ele é um homem honrado, só que ele perde tudo. E aí vem lá um monte de gente lá para consolar o Jó. Entendeu? E depois que vem um, vem dois, vem um monte de gente lá para consolar o Jó, aí Deus começa a falar com ele. Não é? Aí quando Deus começa a falar com ele, entendeu? Aí ele diante dos homens, ele fala, não, eu não tenho culpa do que eu estou passando, né? Eu sou um homem justo. Realmente ele era um homem justo, mas todos nós também somos pecadores, somos homens justos e pecadores, santos e pecadores. Mas o Jó realmente ele estava passando por aquela provação ali, porque Deus tinha permitido para testar a fé dele. Só que diante daquelas pessoas ali que estavam acusando o Jó, falando que ele estava sofrendo porque ele era mau, ele falou, não, eu não fiz nada de mal para estar sofrendo. Só que ele começava a debater com as pessoas. Mas com Deus, não. Quando Deus foi falar com ele, ele ficou quietinho, Deus falando com ele, aí ele foi e colocou isso aqui. Ele começou a falar, epa, você acha que eu vou discutir com Deus igual eu estava discutindo lá com aqueles homens? Então, qual é o ensinamento para nós? Com os homens, nós podemos discutir. Agora, com Deus, não, senhor. Com Deus a gente fica quieto, abaixa a cabeça. Você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com Deus. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque eu vejo gente aí questionando Deus. Onde está Deus? Por causa de uma tribulação, por causa, né? Onde está Deus? Né? Que não faz isso, que não faz aquilo. Deus está dormindo, né? Não, gente, cuidado. Não vamos questionar Deus. Né? Até mesmo quando acontece alguma coisa ruim com a gente deve ficar quieto. Tá? A gente deve sofrer na fé. A gente não deve blasfemar. Tem gente que blasfema contra Deus. Então, olha o que é a primeira coisa que o Pai Nosso nos exige. E uma santa que falou isso quando ela estava morrendo. Quem foi Joana d'Arc? Todo mundo conhece a história de Joana d'Arc, e tem até filme sobre ela. Ela foi queimada na fogueira. Acusaram ela de bruxa na época da Inquisição. Mas é santa pela igreja. Ela morreu chamando os nomes de Jesus e de Maria. Ela era católica e tinha muita fé. Né? Então, ela falou essa frase quando ela ia morrer na fogueira. Deus deve ser o primeiro a ser servido. Olha aí, morrendo, hein? Ia ser jogada na fogueira para ser queimada. E ela falou essa frase. Por quê? Porque Deus é Deus. Tá? Nós somos criaturas. Entendeu? Gente, tem mais coisas. Eu vou parar aqui porque nós já estamos aí com quase 50 minutos. Então eu penso que ainda tem algumas coisas aqui para a gente poder ver. E nas próximas aulas, eu não sei quantas aulas vamos gastar, eu vou meditar palavra por palavra do Pai Nosso. Aqui hoje, gente, foi mais uma introdução. Tá? Mas eu vou explicar palavra por palavra o que quer dizer as frases do Pai Nosso. Tá bom? Então eu parei aí. Nas exigências que o Pai Nosso nos faz, tem mais. Isso foi só o primeiro item. Nas próximas aulas aí nós vamos dar prosseguimento a esse assunto que é uma maravilha, entendeu? A gente entender, eu tenho certeza que você vai rezar com muito mais fé. Tá bom? Continuo pedindo a você, nesse ano, meu presente de Ano Novo, de Natal e de Ano Novo. Eu quero um presente de vocês.
se inscreva no meu canal, compartilhe, comente. Esse ano eu quero que muita gente comenta nos vídeos, gente. Ninguém está comentando. Se está gostando, se está entendendo, ok? Se querem que eu aborde tem alguma coisa que eu ainda não falei no canal que você queira que eu aborde da fé católica, entendeu? Então, coloca alguma coisa aí. Eu vou ficar muito feliz em te atender, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus abençoe a todos.